Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A maioria das pessoas que fala sobre o agir como se já fosse real faz isso de uma forma meio errada, sabe? E a maioria dessas pessoas acha que tá manifestando desse jeito, mas na verdade elas só estão fingindo, sabe? Fingindo de uma forma errada, né? De uma forma que o universo entende que você tá fingindo e você não vai manifestar nada. Porque existe uma diferença entre você fingir e você estar realmente vivendo o estado. Viver o estado de quem já tem o que quer manifestar, sabe? Então, se você é uma pessoa que já tentou fazer essa técnica de fingir que é real, né? Agir como se já fosse real, e você não conseguiu manifestar nada, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar onde é que tá o erro para você corrigir e você realmente agir como se fosse real da forma certa para você manifestar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para começar. Você quer ficar rico, né? Quer dinheiro. Aí alguém te ensinou ou você leu em algum lugar que para você atrair dinheiro você tem que agir como se você já fosse rico. Aí você pega e começa a gastar dinheiro à beça, começa a comprar coisas assim, começa a gastar o dinheiro que você não tem, sabe? Começa a fazer tudo ali parceladinho e tal, e pensando, nossa, eu vou comprar mesmo porque eu já sou rico, sabe? Tentando fingir ali que você é rico. E aí você compra um monte de coisa e fica parcelando um monte de coisa pra falar e justificando isso, falando, não, eu tô comprando mesmo porque eu sou rico. Então você começa a comprar por impulso, né, achando que você tá sustentando, né, o agir como rico, achando que isso é o suficiente pra você realmente atrair uma vida de riqueza. Ou então, outro exemplo, você quer manifestar um relacionamento. Aí você alguém te ensinou que pra você atrair um relacionamento, você tem que agir como se você já tivesse namorado ou namorada. Aí você começa com aquelas técnicas bem clássicas, né, que ensinavam, né, reservar um lugar na cama, né, agir como se já tivesse reservar um lugar na cama, começar a olhar pro espelho, falar como se já estivesse falando com a pessoa, reservar um lugarzinho no guarda-roupa. Só que por dentro você tá com aquele desespero, aquela ansiedade, aquele pensamento de, nossa, eu nunca vou ter ninguém, ou, ai, o tempo tá passando e eu não tenho ninguém, tô ficando velho, velha. E é aí que tá o problema. O erro não é o que você faz no externo, né, as suas ações externas. O erro é o seu estado interno, né, como anda o seu estado interno. Então, a técnica de você agir como se já fosse real não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você sente, o que você sente quando você faz alguma coisa. Então, como você se sente enquanto faz alguma coisa é o detalhe que muda tudo. Então, como que você tem que agir? Como é que você faz essa técnica de agir como se já fosse real da forma correta para você manifestar? E a resposta é a lei da suposição, né? A lei da suposição é a base de tudo, porque essa lei da suposição, ela ensina que a sua realidade externa, ela é um reflexo do seu estado interno. O Neville Goddard, né, que é um dos maiores estudiosos sobre esse tema, ele dizia, né, ele fala para você assumir, ele dizia, assuma o sentimento do desejo realizado. Então, nessa até o Neville é o pai da lei da suposição, praticamente, e ele não falava para você ter ações de quem já tem. Ele falava para você assumir o sentimento. Ou seja, quando falam em agir como se já fosse real, ele tá querendo dizer, na verdade, para você sentir como se já fosse real. Então, o ideal mesmo é assim que você acorda de manhã, os primeiros minutinhos do dia, você ter uns minutinhos assim de um estado mental de uma pessoa que já tem o que você quer. Então, por isso que é legal você criar um alter ego, né?
tipo, criar um personagem que você quer se tornar ele e você usa como uma meta, né? Tipo, uma persona. E como essa pessoa pensaria, essa pessoa, né, ideal que você quer se tornar, como essa pessoa pensaria, como seria o cotidiano dela normal, né? Que tipo de pensamentos ela teria, que tipo de ações ela teria quando algo dá errado, né? Como seria viver tendo aquilo que você quer na sua realidade? E, ou até você pode pensar como seria viver se eu não tivesse esse problema, né? Algum problema aí. Como seria viver sem esse problema? Então, por exemplo, né, uma pessoa que tem dinheiro, né? Você quer se tornar uma pessoa que já é rica. Então, essa pessoa mentalmente, ela, por exemplo, não fica checando o saldo bancário dela. E não porque ela é uma pessoa irresponsável, mas sim porque é uma pessoa que já tem dinheiro na realidade, ela não, para ela ter um saldo bancário já cheio é normal, né? É um estado mental normal. Então, ela não tem motivo para ficar checando algo que ela sabe que tá lá, entende? Então, ela não tem essa ansiedade. Então, é uma pessoa que não faz esforço para acreditar. Ela assume que já tá lá o dinheiro. Ela não precisa ver, ela sabe que tá lá. Então, é esse o estado que você tem que cultivar em você, né? Assumir que você já tem o dinheiro lá, você não precisa ficar olhando, você já sabe que tem, sabe? Você já assume isso. Ou seja, você não precisa ficar indo gastar dinheiro para você se sentir rico. Você tem que. Você não precisa disso. Você pode e deve cultivar o seu estado mental de uma pessoa rica. Porque eu falo isso porque tem muita gente que ensina, né, técnicas de você sair, ir para lugares mais sofisticados, para você sentir que você é rico. E eu tô aqui para dizer que não precisa, sabe? Você só precisa mudar o seu estado mental. Você é capaz disso. Você não precisa ir para um lugar, um ambiente. Se você quiser ir, puder ir e você realmente vê que isso te faz bem, tudo bem, vai, sabe? É uma técnica, sim, de você estar vivendo, mas você, assim, o que mais importa não é o externo, é o interno, entendeu? Não é uma coisa, você não precisa ficar indo atrás de entrar em ambientes de abundância, de riqueza. Não é necessário, tá? É isso que eu quero dizer nesse vídeo. O que importa é o estado mental, né? Se você for para um lugar sofisticado, mas você tiver uma mentalidade de tipo, nossa, isso eu nunca vou viver, né? Se esse for o seu autoconceito, não vai adiantar. Você pode ir toda noite para um restaurante chiquérrimo. Se o seu estado mental não tiver nesse estado de riqueza, não vai acontecer. Bem, então eu vou agora falar 3 passos para você seguir, para você realmente entrar no estado de viver, né, como se já fosse real. Passo número 1, você tem que definir o estado que você quer e não a ação. Então, antes de você sair fazendo qualquer coisa, para e pensa como que essa pessoa que já tem isso, né, que eu quero, como essa pessoa se sente. Essa pessoa se sente no dia a dia dela. Então, não é o que ela faz, é como ela se sente. Ela se sente segura, grata, contente, leve. Então, se você até quiser, escreve num papel, né? Se quiser, escreve ali os estados. E fala, não, essa pessoa, né? Se eu fosse essa pessoa, eu estaria me sentindo segura, confiante, leve, grata. Então, escreve num papel as palavras-chave do estado de espírito, né? Que essa pessoa vive, né? De acordo com o que ela tem, né? Que você gostaria de ter. E aí, o passo número 2 é revisão mental de dia e de noite. Então, todo dia de manhã, para começar, você vai reservar de 3 a 5 minutinhos para fazer uma revisão mental. Assim que você acordar de manhã, a primeira coisa que você vai fazer antes de mexer no celular, antes de mexer qualquer coisa, a revisão mental
3 a 5 minutos. Aí o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e você vai relaxar, respirar fundo, né? Inspira, expira pela boca. Vai imaginar uma cena específica no dia a dia de uma pessoa que já tem o que você quer, entendeu? Pode ser qualquer roteiro ali que você sinta na hora vontade, né, de imaginar. Mas você vai imaginar essa cena específica ali, visualização mesmo, né? De um cotidiano, né? De um dia a dia de uma pessoa que tem o que você quer. Uma cena simples mesmo, para você nutrir aquele sentimento, né? Para você realmente visualizar e sentir, né? Sentir o sentimento de quem já tem aquela realidade. E aí, toda noite, né? Você vai fazer isso de manhã. Quando chegar à noite, antes de dormir, você vai fazer a mesma coisa. Você vai visualizar essa cena, ou se quiser uma outra cena, mas pode visualizar a mesma cena antes de dormir. E o passo número 3, você vai ter que quebrar o padrão antigo quando ele aparecer, porque ele vai aparecer, você vai ter que ser forte, vai ter que ter uma mente focada e quebrar esse padrão. Ao longo do dia, principalmente quando você começa, né? Quando você começa a mudar os seus pensamentos, o seu antigo padrão de pensamentos, ele vai tentar voltar a todo custo. Ele vai voltar, vai bater na porta, ele vai tentar te causar uma ansiedade, vai tentar te causar dúvidas, principalmente, medo, insegurança. Então, quando isso acontecer, e vai acontecer porque é o cérebro, né, tentando se autoproteger. Mas quando isso acontecer, você não vai fingir que você não tá sentindo, tá? Você vai reconhecer aquele sentimento, né? Vai acolher aquele sentimento e vai redirecionar calmamente aquele sentimento. Então, respira e pensa. É uma pessoa que já tem o que eu quero ter, né? O seu desejo. Essa pessoa pensaria dessa forma? Aí você vai responder a si mesmo, não. Então esse sentimento não faz mais parte de mim, porque eu sou uma pessoa que já tem aquilo. Então dessa forma você vai calmamente, de boa, voltar pro seu estado, né? Quando essa ansiedade bater, essa dúvida de será que é real, será que vai realmente acontecer? Respira e pensa, não, já aconteceu, né? Então você vai voltando pro espírito, pro estado, né? Voltando pro estado de pensamento de acordo com o que você quer manifestar. De forma bem assim, de boa, sabe? Sem muito estresse. Então, isso não é uma negação, isso é uma mudança, né? Na sua mentalidade, de acordo com o que você tá querendo, né? Então, é bem tranquilo, só tem que manter a calma e não deixar esses pensamentos negativos dominarem a sua mente. Você tem que ser uma pessoa focada, sabe? Você tem que acreditar muito, ter muita fé. E quando aparecer esses pensamentos negativos, só redireciona, né? Pensa, esse sentimento não é mais meu, né? Porque eu já estou em outro estado, né? De mentalidade. Então, manda embora, assim, de forma bem tranquila. Então, para finalizar, eu vou dar mais um exemplo aqui, né? Então, se, por exemplo, você quer ganhar uma renda maior, né? Você ganha X valor, você quer ganhar agora 3 vezes o valor. Então, a forma errada é você, tipo, vou sair gastando como se eu já tivesse os 3x, o salário 3 vezes maior, e agir, né, como se eu já tivesse esse dinheiro. Correta é você primeiro parar e pensar, tá, quem é essa pessoa que ganha 3 vezes a mais o meu salário? Então, essa pessoa que ganha 3 vezes mais o salário que você ganha, uma pessoa que ela vive com menos ansiedade, ela vive mais tranquila, né? Ela não sente que o dinheiro é um problema para ela, né? Porque ela ganha 3 vezes mais um salário seu. Não ter mais dinheiro no banco, né? Guardado é normal para ela. Então, se vir outras oportunidades que são ruins, ela não vai aceitar. Essa pessoa não vai aceitar oportunidades ruins, ela vai esperar vir oportunidades boas, porque ela sabe do valor dela, que faz essa pessoa não tomar decisões no desespero, né? Faz tomar decisões com mais clareza. Então, você primeiro tem que mudar o estado mental, começar a pensar por que essa pessoa tem esse tipo de ação.
Então você pode fazer as ações da pessoa que já tem, mas você tem que entender o porquê, né? Porque assim, não é as ações que você tá fazendo que estão manifestando, é o estado mental, né? Você age dessa forma porque você tá incorporando o estado mental novo, de acordo com a pessoa que você quer se tornar. É a partir do momento que você tem um outro tipo de pensamento, os comportamentos eles mudam naturalmente, porque são comportamentos naturais daquele estado de espírito novo. E enquanto você faz isso, né, a sua revisão mental ela vai reforçar todas as manhãs, todas as noites antes de dormir, que agora você é aquela pessoa. A manifestação é isso, né? Quando você muda, a sua realidade muda. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um like, comenta e se inscreva no meu canal, isso me ajuda muito. E se vocês têm alguma outra sugestão, algum outro pedido de vídeo, comenta que isso me ajuda a criar mais conteúdo pra vocês.